Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados discutimos alguma obra do cinema, da literatura ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, clicando no sininho, ativando as notificações e também nos siga nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, onde a gente posta regularmente conteúdos sobre os nossos programas e sobre cultura em geral. E se você gosta do nosso conteúdo, nós temos a seção Apoia-se no nosso site, onde você pode, por uma quantia módica, nos ajudar a manter cada vez mais o nosso conteúdo com qualidade, entrando no nosso site www.cenaculo.com.br. Hoje, então, falaremos sobre o nosso filme abordando o mesmo tema do programa anterior. No programa anterior falamos sobre Morte em Veneza, de Thomas Mann. Falamos bastante sobre Morte em Veneza, de Thomas Mann. E hoje, então, aqui no Instituto Hugo de São Vitor, nosso parceiro, vamos falar um pouco sobre a versão cinematográfica feita pelo diretor Luchino Visconti. Por sinal, o Luchino Visconti, pela segunda vez, está aparecendo aqui no nosso programa. O nosso segundo programa, se vocês procurarem lá no nosso canal, vocês vão ver que fizemos um programa falando sobre um filme que foi, acho que até um pouco anterior, que foi o filme O Estrangeiro, baseado na obra de Albert Camus. Guilherme, então, falando mais especificamente sobre Visconti e sobre o Morte em Veneza e a adaptação que Visconti fez sobre Morte em Veneza, como é que tu achou sobre... A gente já tinha feito um apanhado meio geralzão, assim, da vida do Visconti, né, quando a gente fez o episódio sobre o Estrangeiro, então não vou retomar nisso. Quem quiser saber, que vai lá e olhe o episódio do Estrangeiro. Mas uma coisa que a gente comentou naquele programa, e que eu acho que é bacana da gente destacar aqui hoje, porque eu acho que hoje fica um pouco mais evidente, sobretudo porque naquele outro programa nós não havíamos falado sobre o livro O Estrangeiro, né? Nós havíamos falado sobre A Peste, do Camus, e depois sobre o filme só do Estrangeiro. O livro nós não falamos, e aqui nós falamos do romance e agora estamos falando do filme, então eu acho que fica mais visível, assim, fazer esses comentários. Eu acho que até é a primeira vez que a gente está fazendo um programa sobre uma versão direta de um livro, né? Essa associação direta. A mais próxima que a gente havia chegado havia sido a do Apocalipse Now com o Coração das Trevas. Mas assim, de um filme baseado inteiramente no livro, acho que é a primeira vez que a gente está fazendo agora com Morte em Veneza. Morte em Veneza. Mas uma coisa que a gente já tinha comentado isso lá no episódio sobre o Estrangeiro, mas uma coisa que é muito bacana da gente comentar, e que nesse caso aqui a gente consegue por traçar esse paralelo, é que o Visconti, ao longo da carreira dele, ele fez várias adaptações cinematográficas, adaptações de romances para o cinema e adaptações de grandes romances da história da literatura para o cinema. Então ele tem a adaptação do Estrangeiro, tem a adaptação do Noites Brancas, do Dostoiévski, tem essa adaptação do Morte em Veneza, do Thomas Mann, tem a adaptação do Seduções da Carne, tem do Camilo Boito, tem a adaptação do Leopardo, do Lampedusa. Então ele fez adaptações de grandes romances da literatura, e dos romances que eu li e que eu assisti ao filme, eu acho que o único que eu não li o livro foi o Seduções da Carne, mas todos os outros eu li o livro e assisti o filme, e nenhum deles é ruim. Todos eles, tanto Morte em Veneza quanto o Leopardo são absolutamente excepcionais, na minha visão, pelo menos. E aqui entra o critério que é interessante, que é o que eu acho que a gente pode explorar, que é muito bacana, que é a questão de a forma de fazer a adaptação, quer dizer, as coisas que são tiradas do livro, as coisas que são modificadas, as coisas que são cortadas de modo a que aquela história possa fazer sentido dentro da televisão. A gente comenta, da televisão não, né, mas da tela. Da tela. A gente tinha comentado quando a gente fez o episódio sobre o Estrangeiro que, grosso modo, o filme mantinha não só a estrutura como os próprios diálogos do filme, tirando ali o início, né, que o início era
remontava ao final do livro, mas depois seguia cronologicamente, etc. O Leopardo tem um pouco disso, mas aqui no Morte em Veneno nós vamos ver que tem algumas alterações, não vou dizer assim significativas, mas que há muita coisa do livro que foi cortada e há algumas alterações do romance que foram feitas. E que foram bem necessárias, né? Porque e aí a gente já vai entrando, já vai comentando, mas isso é importante também para destacar que muitas das críticas negativas que foram feitas ao filme do Visconti entram nesse sentido de que a obra não dá conta de corresponder à grandeza que há no livro, ou não se parece totalmente com o livro, mas acontece que não tem que se parecer totalmente. A pergunta é, e se propõe fazer isso? Deveria se fazer isso? Porque a linguagem é outra, né? Então não tem. É a mesma coisa. A forma é tudo, né? A forma, exato. Então, quer dizer, se a gente pegasse aqui o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é baseado também numa peça de teatro, quer dizer, ainda que seja baseado na peça, não é idêntico à peça, porque a linguagem do cinema é outra, não é a mesma linguagem do teatro. Então, essas modificações são necessárias para se colocar aquilo, né, de uma maneira mais orgânica dentro daquela arte. Me parece assim, já na entrada do filme, e agora falando sobre alguns temas, né, a entrada do filme já marca um pouco assim a mão do Visconti no próprio fazer, né, cinematográfico, com aquela abertura aos poucos, como se fosse uma câmera realmente antiga, assim, abrindo a imagem, aquela imagem da alvorada e aquele barco vindo por um mar extremamente sereno, calmo, né? Aquela luz, um lusco-fusco, uma luz meio chapada, assim, que vai trazer uma sensação, não sei se tu tivesse essa sensação, mas me pareceu assim um aspecto meio fantasmagórico que a gente começa a ver logo ali. Aquele barco vai fazer aquelas associações que a gente já tinha feito também sobre o filme, dessa associação com a barca e a passagem para o mundo dos mortos, né? E que ao mesmo tempo, no caso do filme, como no livro a gente vê ali que e nós comentamos isso no episódio passado, portanto não é nenhum spoiler. No livro, o Aschenbach, ele morre, ele desfalece na beira da praia e depois é anunciado que ele morreu. Não pode haver um spoiler num livro chamado Morte em Veneza, né? A morte de Van Helsing. Só quem morreu, no caso, sei lá, só pode achar que foi o Taz que morreu. Mas, então tem ali a morte do Aschenbach que se dá depois, né? Quer dizer, ele desfalece na praia e depois é anunciada a morte dele. E no filme do Visconti, ele morre já na beira da praia. O indicativo que se tem é disso. Então também é curioso porque... Ou pelo menos ele desfalece, a gente não sabe direito ali pelo... mas é bem, porque ele desfalece, daí ele já é levado por terceiros e tal, né? Dá uma impressão ali de que foi uma coisa mais forte do que um simples desmaio, né? Mas... se tu pegar o final do filme e concatenar direto com a primeira cena, é curioso, porque a forma como é gravado naquele tom escuro que começa pequeno e que vai abrindo, etc., pode também ser a última coisa que ele viu, né? No final, porque sob os olhos dele, a última coisa que ele viu foi o menino na praia e aquele mar. Então, fecha nesse sentido, como se fosse uma espécie de ciclo. De fechamento de eterno retorno. E o filme ele já vai trazer, a gente já percebe pelas cenas iniciais da chegada dele, ou seja, pelo menos eu acredito, agora pensando, que acho que os 2 primeiros capítulos do livro são completamente suprimidos e a gente tem alguns elementos sobre a vida anterior, ou seja, do Aschenbach e quem ele foi, a partir de flashbacks que não tem nada a ver com o romance em si, né? O flashback ele vai ter uma vida própria. E acho que ali, em alguns pontos, o flashback ele deixa um pouco a desejar. Não sei se tu achou. Principalmente nas discussões ali com o Alfred, né? Que é o seu pupilo, o seu amigo intelectual. E as discussões que eles têm são interessantes, mas a forma como o Alfred se move, assim, um pouco histriônicas como artista, aquilo ali meio que me deixou desagradado, assim. Mas eu acho que é o único ponto. Mas em relação ao filme, né, a gente vai ver essa relação que vai se ter com o mar
em Morte em Veneza, dele aparecer na praia ele ver o garoto, né? E a gente consegue fazer uma contraposição, um balanço sobre duas coisas, né? Dentro do hotel, a gente percebe uma burguesia bastante empolada, bastante elitizada, com todas as etiquetas. As mulheres usam vestidos pomposos, chapéus. Há toda uma etiqueta entre os sujeitos que trabalham no hotel, né? E toda essa parte da civilização, ela faz uma contraposição a esse mar primordial que está ali na frente. Porque Não deu, eu tava tentando, tá? Eu tentei, eu botei o dedo no nariz. Vamos cortar. Eu disse, não vai dar. Agora não vai dar, até quando tu deu uma volta. Vai. Não, eu ainda fiz aqui um assino de foto, vou esperar ele falar, mas não deu. Voltando. A gente percebe ali uma... Você já tava te rindo. Tá falando que eles são pomposos lá de dentro e lá de fora. Dentro do hotel a gente percebe que há uma pompa, há uma elegância numa sociedade que já está em decadência e que a gente percebe que logo vai se desfazer. É um mundo que se perde, é o mundo da pré-Primeira Guerra Mundial e que vai se desfazer em questão de alguns anos. E Aschenbach é uma espécie de representante deste mundo, né? Como um artista burguês, e aqui tem toda a contraposição que se pode fazer a esses dois conceitos, e que a gente abordou um pouco lá do personagem escritor Aschenbach no Morte em Veneza. E a gente percebe um sujeito estritamente rígido nas suas condutas morais, nos seus conceitos artísticos, e essa relação muito forte entre a própria conduta dele como pessoa, como artista, como burguês, e a sua relação e a relação de como isso se desenvolve, se desencadeia na sua arte, que também é rígida, burguesa, elitizada, fechada, né? E o filme vai me parecer que vai mostrar algumas ironias em relação a esse sujeito que tem um código de conduta e um código artístico muito rígido e que de repente desencadeia numa paixão desenfreada, assim, uma observação, num encantamento desenfreado em relação a esse personagem que é o Tadzio. Uma coisa que talvez seja da própria natureza da dificuldade de se adaptar todo livro, né? Mas talvez esse livro é que a partir do momento que... E eu pensava muito nisso revendo o filme agora, que é a questão de tu dar forma àquilo que não tem uma forma, né? Física. Então, quer dizer, ele teve que dar vida no sentido de carne e osso, assim mesmo, né? De personificar aqueles personagens que até então existiam só na imaginação das pessoas que liam o livro. Uhum. Então isso é uma coisa, porque sabe, pra quem lê o livro, claro, imagina o Aschenbach como que é, etc. Imagina o Tadzio com aquela beleza angelical, quase divina, que o Thomas Mann diz ali que ele tem e que veio a encantar o Aschenbach, etc. Mas quando tu tem que transpor isso pra tela, tu coloca aquilo numa espécie torna vivo aquilo, né? Então não é mais aquela imaginação que tu tem do Tadzio. Não, o Tadzio é aquela pessoa que fez o Tadzio. Então torna aquilo mais real. E ao mesmo tempo tem certas... Tu acaba atrelando a imagem à ideia, né? Não... Tu é obrigado a fazer isso, né? E ao mesmo tempo entra um critério que é o seguinte, né? A literatura permite uma série maior de ambiguidades e de véus que se perpassam, etc., sobre aquele objeto, de forma como que aquilo é visto, como aquilo não é visto, né?
E muita gente critica o filme do Visconti dizendo que se tornou praticamente uma ode, digamos assim, ou a pedofilia, ou a pederastia, umas coisas assim, porque olha aquela cena que ele imagina que ele vai... naquela cena onde ele imagina que vai falar com a mãe do menino, né, dizendo a eles que fujam de Veneza porque a praga tá vindo, não sei o que, né, e aí ela chama o rapaz e ele toca, né, o rapaz, daí o pessoal fica, porque aquilo ali, não, jamais teria aquilo no livro, não sei o quê, porque aquilo ali é uma coisa que não deixa nenhuma ambiguidade, porque parece realmente um amor no sentido erótico, não sei o quê. Sim, mas isso também tudo é inerente à própria complexidade de tornar esse processo vivo, né? Quer dizer, tipo, como é que tu vai conseguir dizer que o cumprimento, que o sorriso não é um sorriso de amor, é um sorriso, sei lá, de ternura, assim, mas é que na literatura isso permite, porque ele vai dizer um sorriso de ternura, e aí tu imagina um sorriso de ternura como tu supõe que seja pra ti um sorriso de ternura. Agora, tu botar aquilo numa tela é muito mais subjetivo, né? É porque a tela, ela tem um ponto de vista e não um narrador. Exato. E o narrador, ele tem um ponto de vista e ele é um narrador ao mesmo tempo, né? Então tu não tem como fazer isso. Eu acho que esse tipo de crítica que se faz é um tanto descabida, assim, quanto... tanto a crítica que vai se fazer ao filme, quanto a sua forma e de como ele não conseguiu alcançar certos pontos de reflexões que o livro traz, mas acho que até certa... em até num certo aspecto ele consegue fazer isso muito bem, porque ele consegue fazer certas adaptações para poder alcançar isso melhor. O fato dele transformar um escritor num músico vai ser bastante importante. Claro que tem a relação íntima aqui que o próprio Thomas Mann teve com o Mahler, e a relação do Mahler da sua biografia com o Aschenbach, que a gente vai conseguir associar isso melhor. Mas também um exemplo que eu tomo que logo quando ele chega ao hotel no Lido, ele percebe que aquele mal-estar inicial dele vai aumentando, até que então é chamado um médico. E o médico então lhe receita algumas coisas, um descanso e tudo mais, e nesse descanso ele puxa um flashback. Primeiro flashback, eu acho, da história, onde então ele vai falar sobre a relação com Alfred e como eles discutem as questões estéticas. E nessa questão das discussões, uma das primeiras coisas que ele faz é uma reflexão sobre uma ampulheta, coisa que não me lembro de ter no livro, eu creio que não tem essa reflexão. Onde ele faz uma reflexão muito interessante, dizendo que a ampulheta é uma espécie de símbolo para a vida. Que quando a gente observa aquela areia, parece que ela não está caindo logo, ou seja, no início da vida, parece que a areia da vida ela não se esvai. E ao longo do tempo, conforme essa areia vai caindo, a gente percebe que mais velozmente a gente percebe o escoamento dessa areia, e logo por extensão da própria vida em si, ou seja, que a gente percebe que a vida ela vai se perdendo com cada vez mais velocidade conforme a gente vai chegando ao fim dela. Ele é um sujeito que já está chegando ao fim da vida, se percebe o fim das suas forças, que ele já não é um sujeito que está bem consigo mesmo, passou por tragédias na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então ele vai dizer que até chegar o momento da morte não há por que se pensar nela, mas quando chega o momento da morte não há tempo ao que se pensar. Então ele vai fazer essas reflexões nessa concepção um pouco estetizada sobre a morte e um tanto estoica que ele vai fazer, dizendo que há uma inevitabilidade de se pensar nela, ou de se tentar evitá-la, ou algo do tipo, mas que ao mesmo tempo só deve pensar nela no momento da sua própria morte, mas no momento da própria morte a gente não sabe nem quando é que é. A gente não sabe nem quando é que é e nem como será, né?
Então, aqui a gente já vai ver que os temas da morte, do envelhecimento, da extinção, da decadência, já estão sendo colocados, de certa forma, pontuados aqui pelo Visconti, de uma forma, eu acho, bastante hábil de ser colocadas nesses flashbacks, para depois ele poder desenvolver isso de uma forma menos palpável naquela relação que a gente vê entre o sujeito já envelhecido, o Aschenbach, com essa beleza não tocada pela destruição do tempo, que é o Tadzio. E um mérito conseguir fazer isso, sobretudo porque, se a gente parar para pensar, se a gente pegar os outros romances que eu citei no começo do programa que tinham sido adaptados por ele, nenhum deles é tão... O Estrangeiro tem algumas passagens que são mais reflexivas do próprio Meursault, assim, mas por ser em primeira pessoa um pouco isso, mas não é tanto também, e só naquela parte final na cela, né? É um romance que acontece bastante coisa, assim, ele é um romance que tem uma certa ação desde o começo, desde ele saber que a mãe morreu, pra ele ir lá na praia com o árabe, pra ele matar o árabe, pra ele... Então acontecem algumas coisas na história, assim, né, de enredo. O próprio Leopardo acontece bastante coisa em termos de ação. Então, é muito meritório o Visconti ter conseguido fazer isso, porque a gente até brincou, né, sobre isso no episódio passado, mas, a grosso modo, não acontece muita coisa no livro, quer dizer, ele chega em Veneza e ele fica em Veneza encantado com aquele menino e observando aquele menino. É isso que acontece. Tem alguns acontecimentos ali intermediários, ele perde as malas, mas nada muito significativo em termos de... Então a maior parte do livro, tanto os 2 primeiros capítulos, que é uma parte mais... A primeira explicando, né, por que ele vai a Veneza, e a segunda contando da vida dele, que o Visconti cortou, mas ainda assim, do 3º capítulo em diante, são muito mais elucubrações e pensamentos refletindo sobre a beleza, sobre a arte, sobre a forma, sobre a imortalidade da alma, do que propriamente ação, né? Ao enxergar aquele menino, isso rememora a ele certas coisas que ele vai refletir em cima daquilo. Então, tu conseguir transpor um livro desses pro cinema é uma coisa muito complexa, porque corre o risco de ficar uma coisa chata de tu colocar, sei lá, um ator parado diante do negócio e uma voz gravada falando em cima, os monólogos sem parar. Sim. Então, eu acho que nisso, assim, como tu está vendo, eu acho que ele foi muito bem sucedido ao conseguir dar um acabamento de uma forma que ficasse bem feita e suportável. Um dos exemplos ali, a gente vai ver que o filme começa com essa chegada dele, só que não é uma chegada dele da sua cidade natal, vamos dizer assim. Porque, assim, no livro, ele está em Munique, de Munique ele pega e parte para um outro lugar, uma ilha na Itália, e lá ele sente um desconforto, não gosta da situação e resolve ir a Veneza. Então ele pega um barco e de barco então ele chega a Veneza. E é esse momento da sua chegada. E já nesse momento da chegada, uma das coisas que ele seleciona, porque é interessante, a gente pensa muito no que ele tirou, né? Ou seja, quais são os elementos que ele retirou, que ele achou que não seriam necessários, ou que poderiam não combinar muito bem com o filme ali. E a gente fica focado muito nos elementos que ele retirou, mas não pensa muito no porquê que ele manteve outros elementos. Né? E um dos elementos que eu acho interessante que ele manteve foi do grupo de jovens que estão chegando junto com ele no mesmo navio, e ele percebe que junto a eles está um sujeito decrépito, assim, todo pintado, horrível, assim, querendo parecer jovem. E ele olha aquilo ali e fica com aquele desconforto, fica chocado com aquela situação. No livro ele fica chocado, mas no outro não, ele tem uma espécie de repulsa, assim, tipo, ele deixa o homem meio que falando sozinho. E a gente vê que ele mantém, por exemplo, essa estrutura para poder fazer uma contraposição lá no final, porque ao final da história, então, Aschenbach acaba virando esse sujeito. Ou seja, ele tenta virar um sedutor meio decadente, com uma pintura que vai escorrendo pela cara, ou seja, ele acaba
aquele homem que se tinha tanto em conta a sua aparência, a sua visão de mundo, o seu respeito, a sua honra, a sua visão burguesa da vida, acaba se tornando uma pessoa completamente desprezível e patética ali, com aqueles lábios pintados. Ou seja, e a gente percebe que a cor da pele, o batom nos lábios, o ruge, ou seja, ele fica parecendo uma cortesã no final do filme, assim, que nem a gente tinha comentado, ele vira praticamente um Calbi Peixoto, né, quando termina um Calbi Peixoto ao final da vida. O Calbi Peixoto já baleado. Então, a gente vai ver que, por exemplo, essas contraposições ele mantém justamente para poder fazer os dois sentidos que a gente percebeu um antes e um depois, uma evolução ou uma queda desse personagem durante a história. É que me parece um pouco assim também, né? O Visconti, certamente ele leu, o próprio roteiro é dele, né? Sim. A adaptação é dele. E ele deve ter lido Thomas Mann várias vezes, a Morte em Veneza. E ele certamente sabia o que o Thomas Mann queria. Ele foi uma pessoa que leu e entendeu. Sim. Isso é importante. Isso se percebe no filme. Então, o que me parece é justamente isso. Quer dizer, ele leu, ele entendeu e ele disse, eu quero fazer um filme sobre isso. Querendo fazer um filme sobre isso, o que eu preciso fazer para que a história seja contada da mesma forma? Preocupado em transmitir no filme a mesma mensagem que no livro. E aí pensou, bom, que forma que eu faço isso? E aí foi fazendo essas adaptações. É interessante tu comentar isso. Em algum ponto eu tinha pensado em falar sobre isso, porque a gente vê que o Visconti, ele entendeu o Thomas Mann, ele entendeu bastante, e a gente percebe isso em algumas adaptações que ele faz. Por exemplo, no segundo capítulo da novela, ele comenta sobre o início da vida do Aschenbach como um artista jovem. E que ele tinha se dedicado durante muito tempo à sua vida como artista e tudo mais, e que a um momento ali, pela sua juventude, pelo furor da juventude, ele se perde, né? Se perde nos prazeres da carne e tudo mais, e que depois ele retorna e ele consegue, né, se estabelecer. Ok. Isso não ocorre no filme, não ocorre. Mas depois uma situação, porque a gente vai vendo pelo flashback que esse personagem, a primeira menção a uma família dele aparece no momento em que ele está se arrumando para poder ir ao jantar no restaurante do hotel, e ele retira da mala, ele está ali retirando da mala, ele retira duas imagens e ele beija as imagens, e dá para ver que é de uma garota e de uma mulher, né? Depois a gente percebe que na verdade são as fotografias então da filha e da esposa, né? Que o personagem do livro teve realmente, mas ele faz uma inversão, né? A inversão que ele faz é o seguinte: no livro a esposa de Aschenbach acaba falecendo e essa filha ele não tem muita relação com ela, e é uma filha já casada, né? Com qual e que não tem contato com o pai. Já no filme a gente percebe que o personagem ele tinha uma vida bastante estabelecida, ou seja, aquilo que ele havia almejado, uma família, uma estabilidade. Aparece uma cena bastante idílica dele com a mulher se beijando nos campos, a criança brincando, a gente percebe isso, e daí a esposa olha, parece os Alpes, assim, uma região do sul da Alemanha, e ela diz, olha, há nuvens na montanha. E aquelas nuvens estão vindo e tapando a montanha, ou seja, parece que uma tempestade se avizinha, assim, aonde eles estão. E a gente percebe que essa tempestade, na verdade, realmente essa tempestade, na verdade, ela tem duas formas. A primeira forma é que a gente percebe depois por um outro flashback que a filha morre, em que há então uma dissolução dessa família, o sofrimento familiar da perda de um filho acaba apunhalando todo aquele mundo perfeito que a Aschenbach tinha, né?
Esse é o primeiro ponto, assim, sobre essa questão dessa tempestade. O segundo é o próprio corte que o Visconde faz, porque quando essa tempestade meio turva, aquela imagem da nuvem escura está vindo sobre a montanha, ele corta e a primeira coisa que aparece é o Tádzio saindo do mar numa forma também meio turva, como se ele estivesse saindo daquela tempestade. Ou seja, Tádzio também acaba se tornando uma espécie de tempestade sobre aquelas certezas que Ashrenbach tinha sobre a vida, e ele, como um sujeito com uma conduta moral, burguesa, bastante sóbria, acaba se deixando arrebatar por uma sedução de estética e sensual sobre um garoto, né? Então ele acaba se tornando também uma tempestade. Bom, então a gente percebe que existe essa vida anterior de Ashrenbach, e mais pra frente, num outro flashback, ele já sem a filha e também já sem a esposa, que a gente não sabe o que aconteceu com essa esposa, a gente percebe que ele vai procurar então saciar a sua sexualidade em a sua volúpia num lupanar, né? Então ele está lá vai até um bordel, e lá ele vai ele entra até a alcova de uma prostituta, e essa prostituta está tocando um piano. Está tocando Por Elise, de Beethoven. Que também vai ser a mesma música que o Tádzio vai estar tocando no hotel. Ok. Mas aí quando ele está com essa garota, ela também é nova, tão nova quanto, um pouco mais nova do que um pouco mais velha que o Tádzio. E tão bonita quanto. Está ali ao piano e tudo mais, e há um corte, obviamente, que o intercurso sexual ele não aparece, mas só se percebe então ao final, né, da situação, a gente não sabe, dá a impressão que a investida dele ao mundo da prostituição não acaba muito bem, que aquilo ali não se desenvolve como ele imaginaria, como ele gostaria. E ele sai. E daí, num dos momentos, fica até na dúvida se realmente eles transaram ou não, né? Porque não dá pra saber, porque ela pega a mão dele como aquela cena como parece uma coisa meio... Acontece. Acontece com todo mundo. Foi a primeira vez que exato. Não sei o que aconteceu comigo. Então a gente percebe que há uma espécie de frustração, ou no próprio ato em si, ou de não haver o ato, né? E daí quem cuida do bordel é uma senhora, e daí ela vai dizer que o nome da garota era Esmeralda. E daí a gente vê que o Visconde ele é um cara que consegue pegar bem o espírito do Thomas Mann, porque ele consegue colocar o elemento da infecção lá do Dr. Fausto. Né? Que o personagem, o Adrian Leverkühn, ele acaba fazendo a sua relação, fazendo o contrato demoníaco ali, fáustico dele, não a partir do sangue, mas sim a partir da relação sexual com uma prostituta húngara. Que é quando ele contrai sífilis. Que é quando ele contrai a sífilis. E a sífilis vai ser a ruína dele. E do mesmo modo, ali a gente percebe que também vai ser o sujeito o garoto é polonês e a prostituta é húngara. Então é uma coisa meio asiática, do mesmo modo como a doença acaba vindo da Ásia. Então a sífilis aparece como um processo da doença, o cólera aparece como um processo da doença, os dois vêm da Ásia. Os dois são associados e atrelados ali. E vários estudiosos falam isso, que de certa forma os temas abordados por Thomas Mann em Morte em Veneza são temas que vão ser desenvolvidos de uma forma muito mais... O livro que mais desenvolve esses temas não vai ser A Montanha Mágica, e sim vai ser o Dr. Fausto, que ele vai trabalhar com essa questão do isolamento do artista, do esteticismo, até as últimas consequências, com esse personagem que é um músico. Então vai ver que ele coloca elementos do Dr. Fausto, colocando o nome dessa personagem que é Esmeralda, que vai estar associada à borboleta venenosa do Dr. Fausto, né?
E também é o nome do barco ao qual ele chega a Veneza. O barco que ele chega é o barco Esmeralda, ou seja, parece que tudo se forma num processo muito orgânico ali para ele conseguir fazer aquele sentido e ele mostrar o processo da doença como um processo de ruína. Ou seja, aquela garota, aquela prostituta é uma antecâmara do processo de ruína que ele vai ter ao chegar em Veneza. Ou seja, ela é uma prefiguração do Tadzio como a ruína completa de Aschenbach ao chegar no hotel. Eu não sei o que tu acha, assim, mas eu vejo muito bem essa construção, principalmente desses pontos do flashback, não tanto quanto a parte do Alfred. Principalmente o Alfred ali na parte do sonho dele acaba se tornando insuportável. Mas a parte em que ele fala sobre a vida dele e ele organiza esses 3 flashbacks, parece muito bem fechado assim para poder construir para levar para aquilo lá. E ao mesmo tempo, um outro aspecto da gente trazer é que nós temos a figura do Aschenbach, nós temos essa figura do Aschenbach como uma espécie de alter ego da própria figura do Thomas Mann. Tu tens a influência que o Mahler tem na construção desse personagem. O Mahler, que por sinal também teve uma perda, né? O Aschenbach não tem a perda da esposa. E o Aschenbach do filme tem a perda da filha. E o Mahler também perdeu uma filha com 5 anos de idade. Ana Maria morreu com 5 anos de idade, alguns anos anterior. E ele até compõe uma obra um pouco antes chamada Kinder Totenlieder, né? A canção das crianças mortas. Ou seja, o Mahler também trazia essa questão da morte muito forte, muita sobriedade, e é o sujeito que o Thomas Mann acaba descobrindo que faleceu enquanto ele está em Veneza. Né? E a trilha sonora do filme é basicamente composta pela 3ª e pela 5ª Sinfonia de Mahler. Mas além disso, entra, e aí nós já tínhamos comentado sobre isso, e aí entra uma outra coisa que eu achei curiosa. O Ackenstein lá na Sagração da Primavera, no livro A Sagração da Primavera, onde ele comenta desde toda a arte moderna e a relação da arte moderna com a guerra, e vai trabalhar ali a partir da noite do dia 29 de maio de 1913, que é quando tem a primeira apresentação do balé A Sagração da Primavera, do Stravinsky. Ele vai trazer alguns comentários, o Ackenstein, no livro, no primeiro momento, comentando sobre Morte em Veneza e falando sobre vários aspectos que nós já tratamos no episódio anterior. E ele vai dizer que é curioso e tal, como a vida e a arte acabam se imiscuindo, porque o diretor do balé, isso na vida real, né? O diretor do balé russo, que era o Diaghilev, e o coreógrafo da Sagração da Primavera, que era o Nijinsky, que foi um bailarino muito famoso, eles tinham uma relação que era uma relação de Aschenbach e Tadzio na vida real. Eles estavam em Veneza no mesmo momento em que o Thomas Mann estava escrevendo o Morte em Veneza. Sim. E eles não se conheciam. E ao mesmo tempo eu achei no mínimo interessante que nos flashbacks parece que há uma retomada, não disso propriamente, mas eu senti assim uma espécie de coro disso que aconteceu, porque num dos flashbacks o Aschenbach, ele rege, né, uma sinfonia ali, um concerto, e quando termina ele é o pesadelo dele, né? É o pesadelo dele. E quando ele termina, ele tá sendo
por grande parte da plateia ele está sendo completamente vaiado e por uma pequena parte da plateia ele está sendo aplaudido, e que é justamente o que aconteceu quando houve a exibição da Sagração da Primavera, né? A maior parte daquele pessoal que estava lá em Paris achou aquela música completamente absurda e aquela coreografia completamente louca, e o Stravinsky foi praticamente banido, assim, né, daquele teatro. E ao mesmo tempo o próprio Thomas Mann estava, segundo Eckenstein, pelo menos, o Thomas Mann estava na noite de abertura da Sagração da Primavera. Então eu achei isso muito curioso, como uma série de acasos, assim, mas que no final acaba se fechando. Naquela relação que é estreita entre arte e vida, que às vezes a gente nem percebe que existe, né? Então, outro aspecto que vai aparecer, né? Além dessa ironia, assim, que a gente percebe do sujeito numa vida tão sóbria e tão repleta de valores, se dá a impulsos tão baixos como a que ele tem, vai mostrar essa relação bastante dupla do Tadzio como um elemento apolíneo e dionisíaco. Ou seja, aquele elemento da beleza, mas também um elemento que vai trazer um furor desenfreado, né? E então isso vai se colocar de uma forma, eu acho bastante interessante, e a gente percebe muito dessa questão apolínea nele principalmente naquela cena final onde ele vai fazer depois de ter sido humilhado pelo garoto mais forte, tudo mais, na beira da praia, ele vai até o mar, e lá no mar ele faz uma pose, faz um apontamento ao horizonte, como se fosse uma estátua grega, né? E ele vai percebendo, e ao muito contrário, bonita a cena, no mar, com o sol, aquele reflexo, o brilho do mar. E ao mesmo tempo a gente percebe que esse dionisíaco aparece muito velado nesse personagem, porque em inúmeros momentos o Tadzio, ele mira o Aschenbach numa espécie de desafio, né? E essa troca de olhares, ela não ocorre muito no livro, ela quase não ocorre. Acho que ele observa um ou dois momentos o Aschenbach e fica por aí. E no filme é pontuado sempre o garoto, ele se vira e fica olhando para Aschenbach como uma espécie de impulso também dionisíaco que vai ter na história, né? Por que me parece aqui, só pra gente permanecer nesse tema, assim, é que tanto o Mann quanto o Visconti aqui, etc., eu acho que eles conseguiram ir um pouco além do que o Nietzsche traz no Nascimento da Tragédia, porque me parece que o Nietzsche fica muito preso a esse conceito do apolíneo e do dionisíaco como opostos e como se fossem forças que estão sempre em conflito, e que estão sempre em conflito, mas não de uma forma externa, né? Que elas estão em conflito dentro de tudo, quer dizer, que que o ser humano dentro dele tem um polo dionisíaco e um polo apolíneo, e aquele polo vai estar sempre tensionando. Então, nesse sentido, parece que eles foram mais além, né? Mais além, ótimo. Mas que eles foram além, nesse sentido, conseguiram captar, assim, que o conceito do Nietzsche está certo, mas que não são polos separados, que convivem internamente. Internamente. E a gente vai percebendo que ao longo da história, ela também é uma história de morte, sim, mas é uma história de decadência, né? A gente percebe todos os processos de decadência, pelo menos 3 processos de decadência a gente percebe bastante explícito no filme, que é o processo de decadência física do Aschenbach, que vai ser demonstrado mais na questão da maquiagem ali ao final da vida, a questão da decadência dele como artista, né, na cena do pesadelo e de como ele é vaiado, e na própria decadência existencial dele como sujeito dos valores que ele tinha, ou seja, um sujeito que tinha conta de que o espírito é que valia, e tinha uma conduta, como ele conversa com Alfred em algum momento, que o Alfred pergunta, mas a arte, a beleza, ela pode ser produzida por algo tão rasteiro quanto o trabalho
o trabalho manual, escrevendo ali, a dedicação de um trabalhador, ele diz sim, pode-se conseguir daí. E essa visão, então, que ele vai ter, e ao mesmo tempo uma visão bastante esteticista, né, da arte, em si, da arte pela arte, ou seja, a arte ela não precisa de elementos externos, porque ela consegue alcançar uma beleza em si. A gente percebe que ele vai ver uma beleza muito superior que a beleza natural. Né? Lembra um pouco aquele conceito que o próprio Hegel traz lá no Belo na Arte, no seu curso de estética, quando ele comenta que por mais que uma obra... se tem um conceito de que por mais que uma obra seja bem reproduzida pelo ser humano, ela nunca vai conseguir alcançar a natureza, e o Hegel ele traz o contrário, ele diz, mas o elemento natural ele já existe por si só, né? Enquanto que a beleza que o sujeito faz, por mais que fique imperfeita em relação à natureza, ela é um processo criativo e por isso ela é melhor, ela transcende. Então a gente vai ver essa relação entre o próprio natural, a beleza natural do sujeito, do garoto que existe por si só, com essa busca pela beleza do músico ali. E isso parece algo que fecha muito bem, ou seja, ele trazer o elemento do músico em vez do escritor para poder trabalhar essas relações que ele faz. Não, e dentro isso que tu comentou é bem interessante, porque dentro da própria filmografia do Visconti, isso faz todo sentido, né? Porque eu gosto muito dele como diretor, e olhando os filmes dele em perspectiva, se percebe que sempre que o tema principal dele é um tema da decadência, ainda que claro, pela própria biografia dele, enfim. E é um filme que ele faz ao final da vida, ele já está velho, ou seja, tem muito já dele ele também. Cada vez mais vai ficando mais com o passar do tempo vai ficando mais decadente. Mais decadente. E a gente percebe que os últimos filmes ali, Os Deuses Malditos, O Estrangeiro, o Morte em Veneza, são filmes que vão trazendo um pouco dessa questão, assim como a gente tem a questão da homossexualidade no filme, que fica mais explícita ainda, eu acho, do que no livro. Eu acho que isso também traz um pouco da própria leitura que o Visconti tem de si próprio, da sua obra e da sua sexualidade, né? Claro. Da sua vida. Ele próprio se tornou uma espécie de Aschenbach, né? Porque ele se apaixonou pelo Helmut Berger, que era quem fazia os filmes dele, e ele era casado com a Marlene Dietrich e largou a Marlene Dietrich pra ficar com o guri. Então tem uma certa projeção, né, da vida dele em cima disso. Mas a gente percebe que desde o começo, com os primeiros filmes lá da década de 40, quando ele estava começando a criar aquela estética que iria desembocar no neorrealismo italiano, aqueles filmes Obsessão, A Terra Treme, etc., que são filmes mais da fase realista, a gente vê ali que tem uma decadência no sentido social. Então a gente vê essa corrosão dos valores sociais que existiam lá nos primeiros filmes de uma estética mais neorrealista, e conforme vai passando a gente vai ver que vão mudando os temas, mas a decadência permanece. Então quer dizer, tem uma decadência de valores morais que tu tem lá no Vagas Estrelas da Ursa, depois isso se repete, essa decadência de valores morais que no Vaga Estrela tinha um escopo mais familiar. Nos Deuses Malditos ele vai ter um escopo familiar, mas ele também se prolonga pro aspecto político. No Leopardo a gente tem isso muito forte, essa decadência no aspecto político, quer dizer, daquela aristocracia que deixa de existir, que vai dar lugar a uma burguesia ali que está bastante incipiente naquele processo de unificação da Itália. E aqui no Morte em Veneza a gente tem esse aspecto da decadência cultural, não, mas artística, né? A problemática da passagem do tempo e da própria natureza da arte, enfim, e da decadência daquele sujeito que se achava, que tinha uma impressão sobre si e que depois viu que essa impressão pode ser modificada, como tu bem disse, né? Uma decadência que vai não só em valores artísticos, como também da própria vida dele. Quer dizer, o sujeito que era considerado um dos maiores músicos da Europa daquele período, termina a vida indo literalmente correndo atrás do garotinho. Então é um fim que ninguém quer, né? Na sua própria vida. Então, encerrando o nosso programa de hoje,
sobre o filme Morte em Veneza. Já aproveitamos a oportunidade para convidá-los para o nosso próximo programa, sábado que vem, onde trataremos do livro do teórico canadense Northrop Frye, no seu livro Código dos Códigos, ou na nova tradução, O Grande Código. Então, falaremos sobre esse livro, né? E também gostaríamos de convidá-los a entrar no nosso site no www.cenaculo.com.br, e lá tem a seção Apoia-se, onde você pode discutir sobre esse filme mais com a gente, né? Tem todas as subdivisões onde você pode discutir sobre cinema, sobre literatura conosco ao longo da semana. Sempre, então, entre em contato com a gente lá pelo Discord, que nós teremos o prazer de conversar um pouco mais sobre esse livro, esse filme e os outros que nós já fizemos. Então, muito obrigado. Queríamos agradecer também ao Instituto Hugo de São Vítor, sempre nos acolhendo aqui no seu estúdio. E até o nosso próximo programa, sábado que vem, Código dos Códigos. Muito obrigado e até lá. Muito obrigado, até lá.